Ora, aproveitando a época da Páscoa, não é? Decidi escolher para tema desta noite de reflexão a ressurreição. Isto porque ainda, envolvidos quase 2000 anos, ainda há muita confusão sobre aquilo que foram os ensinamentos de Jesus a esse respeito. Como nós sabemos, ao tempo de Jesus já se comemorava a Páscoa, não é? Tanto que Jesus, quando entrou a última vez em Jerusalém, que a Igreja Católica comemorou ontem, no Domingo de Ramos, ele vinha para celebrar a Páscoa com os discípulos. A Páscoa era uma tradição judaica que nasceu com a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E quando Moisés, então, fez a travessia até à Terra Prometida, a partir desse momento começou-se a celebrar a Páscoa como sendo a lembrança dessa viagem, portanto, desse retorno até à Terra Prometida e depois da formação e constituição do Estado de Israel e a organização religiosa da lei mosaica que assentava sobre os 10 mandamentos. O que a maior parte das igrejas cristãs comemora atualmente na Páscoa não é isso. O que comemora é a ressurreição de Jesus. E é um bocadinho sobre isso que eu vinha propor que analisássemos em conjunto hoje. Eu tenho aqui alguns textos do Evangelho, não é do nosso Evangelho, é dos Evangelhos que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia, e a pegarem algumas das palavras que Jesus supostamente transmitiu aos discípulos e que os evangelistas registaram nos seus Evangelhos para comentar algumas dessas passagens e explicá-las um pouco à luz daquilo que são os entendimentos atuais da doutrina espírita sobre estes assuntos. E a começar então num texto de Lucas, no capítulo 20, quando aborda a questão da ressurreição dos mortos e que tem a ver com a leitura que ouvimos agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e interrogaram o mestre, dizendo: Moisés prescreveu-nos que se morrer um homem deixando a mulher, mas não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou esposa e morreu sem filhos. O segundo, depois o terceiro, casaram com a viúva. E o mesmo sucedeu aos 7, que morreram sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, a qual deles pertencerá a ela? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu-lhes: Os filhos deste mundo casam e são dados em casamento. Mas aqueles que forem julgados dignos de participar do outro mundo e da ressurreição dos mortos, nem se casam, nem são dados em casamento, porque já não podem morrer. São semelhantes aos anjos, e sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam. Até Moisés o deu a entender no episódio da sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos estão vivos. E não me vou alongar mais sobre esta passagem. Já temos aqui 2 ou 3 afirmações de Jesus que são importantes analisarmos relativamente à questão da ressurreição. Quando Jesus veio à Terra, na sociedade onde ele encarnou, porque não era reencarnação, o que acontecia é que havia muitas seitas e todos interpretavam as palavras de Moisés à sua conveniência. Um bocadinho com aquilo que sucedeu depois com as palavras do Cristo, que cada um foi tomando em função daquilo que era o seu entendimento, e assim foram aparecendo várias religiões cristãs. E então havia uma classe que era a dos saduceus, que criam em Deus, mas não acreditavam na ressurreição. O que eles acreditavam é que todos os benefícios da sua conduta
iam recebê-los em vida e que, portanto, não eram imortais. Quando o corpo morresse, terminava a sua existência. E vieram confrontar Jesus, naturalmente, com esta questão da lei, que dizia que os irmãos, não é, caso a viúva não tivesse descendência, podiam consorciar-se com ela. E Jesus é claro quando diz que na terra, não é, as palavras dele são: os filhos deste mundo casam e são dados em casamento, mas aqueles que forem julgados dignos de participar do outro mundo e da ressurreição dos mortos, nem se casam, nem são dados em casamento. Isto porquê? Porque o casamento, não é, é uma instituição que os homens criaram na Terra, e quando nós morremos, o nosso espírito no plano espiritual está casado com quem? Se nós vivemos muitas vidas, com quem é que está casado? Quantas esposas já tivemos? Quantos maridos e mulheres já tivemos? Umas vezes viemos homens, outras vezes viemos mulheres. Como é que nós íamos viver em matrimónio no mundo espiritual? Portanto, a vida no plano espiritual é diferente da vida no plano físico. E Jesus aqui esclarece bem ao dizer que o casamento é para os que estão na terra, não é? No mundo físico. Por outro lado, mais à frente, ele vem dizer que já Moisés ensinava a ressurreição, quando diz que o Senhor Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e que não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Jacó, Isaac e Abraão viveram muito antes de Moisés. E, portanto, morreram, estavam mortos quando Moisés estava na terra. E, portanto, se ele faz a afirmação de que Deus é um Deus dos vivos e não é dos mortos, significa que aquelas personagens, de Isaac, Abraão e Jacó, continuavam vivos, porque senão ele não podia fazer essa afirmação. Então, o que acontece é que a morte não é o fim de tudo, não é? A morte é apenas uma passagem, uma mudança de um plano, de uma dimensão material para uma outra dimensão. E que, portanto, todos aqueles que viviam naquela época continuam vivos, continuam a sua existência, só que numa condição diferente daquela em que se encontram os que estão na Terra, não é? O Espiritismo vem-nos explicar como é que nós somos constituídos e vem-nos explicar muitas destas questões que têm a ver com a reencarnação e com a ressurreição. O que é que os espíritos ditaram a Allan Kardec há 160 anos? No próximo dia 18 de abril, vamos comemorar os 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos e, naturalmente, os 160 anos do Espiritismo. E, nessa época, tanto no século XIX, os Espíritos vieram explicar que nós éramos uma tríade, ou seja, éramos constituídos por três partes. A parte física, que é o corpo, a parte espiritual, que é o espírito, que não é material, e uma parte semimaterial, que faz a ligação da parte espiritual com a parte material e que se designa de perispírito, ou corpo espiritual, como São Paulo atribuiu essa designação nas suas cartas. Então isto significa o quê? Significa que quando nós estamos encarnados na Terra, não é? Nós temos o espírito, que é a inteligência, que é a sede das decisões, da vontade, das sensações. Depois temos a matéria, que é um conjunto de átomos e moléculas e que não é muito diferente deste púlpito ou de outros elementos materiais e que, portanto, não tem qualquer sensação. E depois temos o perispírito,
que é um corpo semimaterial que faz a ligação do corpo físico ao corpo, ao espírito. E que, portanto, quando nos dói alguma coisa, ou quando nós temos uma sensação de calor, ou quando temos a sensação de que estou a agarrar aqui o púlpito, é o pé-espírito que vai transmitir isso ao espírito, e é o espírito que está a sentir essa sensação. Está bem? Portanto, a sensação não está no corpo. Então, nós temos que entender como é que ocorre o fenómeno da morte. Portanto, quando se dá a morte, significa o quê? Significa que o nosso corpo, que o nosso organismo, deixou de ter condições para funcionar conforme era o seu estado natural. E, portanto, os órgãos começaram a falir, começaram a deixar de funcionar e o corpo deixou de ser instrumento do espírito. O espírito quer usá-lo, mas o instrumento está quebrado, não funciona, está variado e, portanto, ele não consegue usar-se dele. Então significa que quando nós morrermos, não é, o nosso espírito vai se libertar, vai se separar do corpo. E o corpo vai se decompor por um processo natural que a ciência explica, uma vez que ele é um conjunto de átomos e vai se desagregar, vai se decompor. O momento da morte é o momento em que todas as ligações do espírito ao corpo cessaram. E como as ligações do espírito ao corpo são feitas pelo pé-espírito, significa que o pé-espírito se desligou do corpo. Essa ligação é feita célula a célula, o que quer dizer que o nosso corpo espiritual é uma cópia do corpo físico, ou antes, o corpo físico é que será a cópia do corpo espiritual. E por isso, quando nós morremos, nós continuamos a ter um corpo, só que é um corpo espiritual. E é por isso que nós conseguimos explicar os fenómenos da aparição, ou de vidência, que algumas pessoas têm como faculdade mediúnica e conseguem ver aqueles que já partiram, aqueles que já morreram. Eles conseguem ver o seu corpo espiritual. E como o corpo espiritual pode apresentar a mesma fisionomia do corpo físico, eles conseguem identificar quem é a pessoa que está ali naquela dimensão que os nossos olhos do corpo não veem, está bem? Porque não conseguem captar essa sutilidade da matéria, uma vez que esse corpo é semi-material. Então, quando nós estamos num processo de morte, significa que os nossos órgãos vão perdendo alguma condição que impede que o corpo funcione. Porque é que nós somos diferentes de um vegetal ou de um animal? Uma vez que vamos pensar nos animais e nos mamíferos, uma vez que somos praticamente iguais, não é? Temos a mesma constituição, os mesmos órgãos, temos o mesmo funcionamento, nascemos da mesma maneira. Porque é que nós somos diferentes deles? Nós somos diferentes deles precisamente pelo princípio inteligente que é o espírito. Porque, de resto, o corpo, o organismo, o conjunto de órgãos e de átomos e moléculas é muito idêntico. Tanto que os genes também são, em grande parte, muito semelhantes. Então, é o princípio espiritual, é o espírito, que faz de nós, seres humanos, diferentes no reino animal e, em particular, na classe dos mamíferos. O fluido vital é um fluido que existe conforme a eletricidade, também é um fluido que nós não vemos, mas sabemos que existe, temos aqui a luz ligada. O fluido vital é um fluido que existe nos seres vivos e que permite que a estrutura dos seus órgãos, dos átomos e das moléculas, tenha vida. Esse fluido vital existe no mineral, existe no vegetal, existe no animal e existe também no huminal que somos nós.
Se nós pegarmos numa flor ou numa folha de uma planta e a cortarmos, passado um tempo, ela deixa de ter vida. E por mais que a gente queira, ela não consegue continuar a crescer e a desenvolver-se. O que significa que, nesse momento, ela perdeu alguma propriedade que mantinha a sua vitalidade, o seu crescimento, as suas funções. Essa propriedade que ela perdeu é precisamente o fluido vital. Então significa que nós, seres humanos, o nosso organismo, tem esse fluido. Quando nós adoecemos, nós temos uma redução do fluido vital em determinadas partes do nosso organismo. E, portanto, se por efeito de medicamentos, por efeito de tratamento, nós não conseguirmos repor essa energia vital, esse princípio vital, nós vamos a pouco e pouco definhando. E à medida que os nossos órgãos vão perdendo esse fluido, eles vão morrendo, vão deixando de exercer as suas funções. Até que um conjunto de órgãos no nosso organismo colapse e nós deixemos de ter condições de viver, ou seja, do corpo poder desempenhar as suas funções. Isto é importante porque só assim nós vamos perceber algumas dos fenómenos que Jesus fez, das chamadas curas milagrosas e que não são milagres. Ou seja, na época as pessoas não sabiam explicar os fenómenos e então atribuíam-nos a um milagre, portanto, algo que era extraordinário, sem explicação. E nós hoje sabemos que todas aquelas curas que Jesus operou tiveram naturalmente uma lei, um suporte, uma teoria que ajuda a explicar aquilo que aconteceu. Nesse caso, nós lembramos-nos das várias ressurreições que Jesus operou. Eu chamo aqui ressurreições porque é assim que está no Novo Testamento. Mas a palavra correta não deveria ser ressurreição. Porque a ressurreição pressupõe que algo saiu, neste caso seria a ressurreição da carne, não é? Algo saiu da carne para depois voltar a entrar. E o que aconteceu no caso das ressurreições que Jesus operou, sendo a mais famosa a de Lázaro, mas ele operou também na filha de Jairo e na viúva de Naim, todas essas situações, a explicação não pode ser aquelas personagens estavam mortas e Jesus restituiu-lhes a vida. Porque isso é cientificamente impossível e Deus não ia permitir que se abrissem exceções à lei para uma ou duas ou três pessoas, enquanto os comuns dos mortais não tinham essa possibilidade. Então o que é que terá acontecido nos casos da viúva de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro? O que acontece é que o estado daquelas personagens eles não estavam mortos verdadeiramente. Ou seja, eles estavam num estado cataléptico que, de alguma forma, dava a ideia de que tinham morrido, mas o princípio vital, a tal energia que mantém os órgãos a funcionar, continuava nesses órgãos, porque senão era impossível restituir a vida. Ou seja, quando uma pessoa morre, o espírito libertou-se definitivamente do corpo, não volta a ligar-se a ele. E se o espírito se libertou do corpo, foi porque o corpo deixou de ter condições para o espírito o utilizar. Ou seja, deixou de ter o tal princípio vital, a energia, que permite aos órgãos o seu funcionamento. Então, para Jesus ressuscitar aquelas três personagens, significa que o espírito delas não podia ter abandonado o corpo, podia estar desdobrado, podia estar numa outra situação, mas continuava ligado àquele corpo. O próprio organismo podia estar com déficit de energia vital. E o que Jesus fez, quando curou, foi colmatar essa energia, ou seja, foi doar esse princípio vital que era necessário para que o organismo voltasse novamente a funcionar em pleno. E, portanto, a explicação para estes três casos
não se pode dizer que seja de ressurreição, porque eles efetivamente não morreram. Quando na passagem de Lázaro nós vemos Marta dizer a Jesus que se estivesse aqui ele não teria morrido, e agora já há 4 dias que foi sepultado, o corpo já começa a cheirar mal, já está em decomposição. Toda essa situação não quer dizer que Lázaro tenha morrido verdadeiramente. Nós sabemos de situações, a lepra, por exemplo, era uma doença em que partes do corpo, não é, já estavam em decomposição e nem por isso a pessoa estava morta até chegar a uma determinada fase evolutiva da doença. Existem outras situações, a gangrena, em que parte do corpo pode sofrer decomposição e nem por isso quer dizer que a pessoa estava morta. Portanto, Jesus, para poder ressuscitar Lázaro, significava o quê? O espírito de Lázaro tinha que continuar ligado ao corpo e o corpo tinha que estar a funcionar. Podia estar numa situação de cataléptica, portanto, como às vezes, não é? Nós vemos as pessoas em coma, não é? Nós estamos lá, mas a pessoa não reage, é como se estivesse morta, mas o organismo continua a funcionar porque tem esse princípio vital. E por isso Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele o que está a fazer é a fazer com que o espírito volte a ter comando do corpo. E aí ele levanta-se e sai, assim como o caso da viúva de Naim, que ia no meio do funeral, e Jesus ordenou que ele se levantasse e ele se levantou. Portanto, são situações em que não se deu verdadeiramente a morte. Está bem? Portanto, outra coisa é a ressurreição de Jesus. Está bem? A ressurreição de Jesus é diferente. Porquê? Porque ele morreu, o corpo dele foi crucificado e morreu na cruz. E Nicodemos e Zé de Arimateia desceram o corpo de Jesus e sepultaram-no num túmulo que pertencia a José de Arimateia, que era um dos fariseus na altura. E, portanto, Jesus, tinha morrido, o corpo deixou de funcionar. E, portanto, ao terceiro dia, quando vão visitar o sepulcro e o encontram vazio, e depois Maria Madalena acaba por conversar com Jesus, o que está ali é o corpo espiritual, é Jesus com o seu perispírito, que se torna visível a Maria Madalena e ela vê o Mestre. E, portanto, o que está ali é a ressurreição, ou seja, é o espírito que saiu da carne e foi para a condição espiritual. Por isso, quando nós dizemos ressurreição da carne, é isto que aconteceu a Jesus. É ressurgir da carne, é ressurgir fora da carne, ou seja, no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Quando nós dizemos ressurgir ou ressuscitar na carne, significa que é voltar à carne. E para nós isso é reencarnação. Ou seja, quando nós morremos, ressurgimos da carne, vamos para o plano espiritual. Passado uns tempos, vamos ressuscitar na carne, vamos voltar ao corpo físico, vamos reencarnar para continuar a nossa caminhada evolutiva. Aquilo que muitas das religiões cristãs defendem, que é a ressurreição no último dia, não é? E baseiam-se numa afirmação de Jesus, numa passagem de Jesus, e Jesus disse efetivamente que todos ressuscitam no último dia. Só qual era o último dia? Não é o fim dos tempos. O último dia é o último dia da nossa vida. Quando chegar o último dia da nossa vida, nós morremos e ressuscitamos porque passamos para o plano espiritual. Ressuscitamos da carne, passamos para o mundo espiritual. E, portanto, passamos para a nossa condição de espírito, que é uma condição eterna. Ou seja, a partir do momento que nós somos criados espíritos, nós vamos continuando a progredir, a evoluir, a aprender, e a morte só existe para o corpo. O espírito não morre, é imortal. Daí ser eterno.
E daí Jesus dizer que, sim senhora, que no último dia há a ressurreição e há a condição de eternidade. O que, naquela época, se interpretou, não é? Foi que o que ia acontecer era, no último dia, no juízo final, íamos todos voltar ao corpo físico que tínhamos tido. E que isso é impossível, já a ciência o demonstrou. Até porque eu nem sei a que corpo é que ia voltar. Não é? Mesmo imaginando que eu só tinha uma vida, que não tinha vidas sucessivas, mesmo imaginando que eu fui criado e que eu só vivo uma vez na Terra, durante a minha existência na Terra, eu vou da infância à juventude até à velhice. Portanto, tive muitos corpos, ou seja, o corpo não é sempre o mesmo. De 7 em 7 anos, todas as nossas células são substituídas. Morrem e são substituídas por outras. Portanto, quantos corpos tive eu durante a minha existência física? E depois, o corpo morre e, como é matéria, formada por oxigênio, hidrogênio, carbono, azoto, todos esses átomos vão se decompor e vão dar origem a outra matéria. O que quer dizer que o meu corpo, hoje, é um conjunto de átomos que já pode ter pertencido a muitos corpos, de alguém que morreu, foi decomposto, e esses elementos químicos juntaram-se para formar o meu corpo. E isso é o que a ciência já demonstrou. E, portanto, a ciência, não é, que estuda a parte física, a parte material, já demonstrou que é impossível nós agora, daqui por não sei quanto tempo, que ninguém sabe quando é que é o juízo final, não é? Se é que vai haver, é impossível saber agora como é que o meu corpo, que já tem aqui pedaços de outros, como é que vai aparecer e qual é que vai ser esse corpo. Portanto, esta explicação, que na altura as pessoas não tinham os conhecimentos que há hoje, não é? Nós temos que nos reportar há 2000 anos, e Jesus há 2000 anos não podia falar da forma que no século XIX os espíritos falaram. Mas Jesus tinha-nos dito, e tinha dito aos discípulos, não é? Nesta época, na última ceia, que iria enviar o Consolador, o Paracleto, o Espírito de Verdade, que ia esclarecer todas as coisas, porque ele não podia falá-las naquela altura, porque eles não estavam preparados para as compreender, não é? Apesar de muita gente, como hoje, não é, achar que era o dono da razão e do saber, mesmo esses não estavam preparados para compreender essas coisas. Os fariseus eram das pessoas que mais conhecimento tinham sobre as escrituras, sobre a cultura grega, e mesmo eles, não é, Nicodemos, foi perguntar a Jesus como é que ele podia entrar no reino dos céus, não é? Como é que ele podia ser recebido lá, e Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Ele, como é que é possível eu voltar outra vez ao ventre da minha mãe? Não é que já estou velho. E Jesus pergunta-lhe, então tu és fariseu, não é? Tu és um senhor da lei e não sabes estas coisas? Porque naquela época todas as seitas religiosas acreditavam na ressurreição, à exceção dos saduceus, conforme vimos há pouco na leitura. Então era comum que as pessoas acreditassem que podiam ressurgir da carne, não é? E havia mesmo entre os essénicos aqueles que acreditavam na reencarnação, assim como Pitágoras, Sócrates, Platão tinham defendido que essa era a explicação plausível para nós compreendermos o que se passa connosco, porque é que uns nascem diferentes dos outros, porque é que uns vêm com alguma deficiência e outros não, porque é que uns vêm ricos e outros vêm pobres. É através da lei da reencarnação que nós compreendemos essas desigualdades que aos olhos de Deus não são injustiças, não é? São a própria lei de causa e efeito a funcionar. Assim como nós fizermos, assim acharemos. Consoante a nossa conduta, assim nós vamos receber amanhã os frutos dessa conduta. Se nós agirmos de uma maneira, colheremos de uma maneira. Se nós agirmos de outra maneira, vamos colher de outra maneira. E por isso é que é justa a lei de Deus.
Agora, nós queremos é que a justiça seja aos nossos olhos, aos olhos ainda imperfeitos nossos, porque não conhecemos todas as leis. Nós próprios andamos a levantar o véu sobre aquilo que já existe desde sempre. Não é? Todas as ciências não inventam nada. Estão a tentar explicar o que sempre existiu desde todos os tempos. Encontrar uma teoria que explique porque é que isto é assim e não é assado. E uma teoria que funcione todas as vezes que se replicarem as mesmas condições. Então o homem, que é espírito, que é inteligência, ele está à procura de conhecer essas realidades. E muito já fez no campo da matéria, mas tem feito pouco relativamente ao campo espiritual. Ou seja, nas hipóteses que o homem coloca nas suas investigações, quase sempre coloca as hipóteses materiais. E como ele parte da base material, nunca vai chegar à base espiritual. Ou seja, ele só vai conseguir perceber que nós temos espírito quando ele próprio equacionar que isso é uma realidade, que isso é uma hipótese de trabalho. Nós hoje temos os cientistas, principalmente aqueles que estão ligados à medicina e ao fenómeno da morte, porque a vivem na sua atividade profissional de perto. Mesmo eles hoje deparam-se com as chamadas experiências de quase morte, de pacientes que estiveram praticamente mortos e depois sabe-se lá porquê, ou porque foram aplicadas práticas de reanimação e eles voltaram à vida e vieram relatar experiências que passaram do lado de lá. E eles ficam admirados porque em muitos desses casos o cérebro não tem sinal de atividade. Como é possível depois o espírito, a pessoa vir e explicar que teve isto e aquilo e aquilo outro e que se viu isto e muitas vezes relatar o que se passava no próprio quarto ou durante uma experiência de uma cirurgia. E, portanto, como eles já começaram a perceber que não está tudo na matéria, no corpo físico, porque senão o cérebro tinha que ter esses registros mesmo durante esses períodos, porque há ali uma consciência de que se viveu determinada situação, eles já começam a colocar a hipótese de haver um outro elemento para além da matéria. E chamam-lhe consciência, chamam-lhe diferentes nomes, e nós chamamos-lhe espírito, e outros chamam-lhe alma, mas é o mesmo princípio, é a mesma instância. Ou seja, nós não somos só matéria. O que é matéria termina, decompõe-se e dá origem a nova matéria. O espírito é único, ou seja, individual. Eu não vou, quando morrer, voltar ao todo, não vou fazer nada disso. Eu sou eu, tenho um percurso, já comecei do zero, quando fui criado, e vou somando as minhas experiências. Tudo aquilo que eu apreendo, eu guardo, é conhecimento que me fica. Todos os meus atos bons ficam registados, mas os meus atos menos bons também ficam registados. E, portanto, o meu pé-espírito, que é o meu corpo espiritual, é o meu disco duro. Lá está tudo registado. E, portanto, quando eu volto à vida, eu trago essa informação toda e transmito ao corpo. E, portanto, quando o meu pé-espírito, o meu corpo pé-espiritual está mutilado porque eu, numa existência passada, fiz qualquer coisa que prejudicou o meu corpo físico, ou me suicidei, ou me atirei para debaixo de um comboio, ou me atirei de um prédio, ou o que for, e causei dano ao meu corpo, isso ficou registado no meu corpo espiritual. E, portanto, quando eu estou a nascer a seguir, eu estou a transmitir isso. E, portanto, quando eu estou a transmitir isso, eu vou ter um corpo ajustado àquilo que é o meu corpo espiritual. E, portanto, ele não vem a funcionar plenamente. Ele vem com um problema ali, com um problema acolá. Porquê? Porque é fruto daquilo que eu fui fazendo noutra existência. À medida que eu vou eliminando isso, essas marcas, porque o corpo físico acaba por ser o mata-borrão, entre aspas, ou seja, acaba por ser o processo de ir restituindo o corpo espiritual, nós vamos a pouco e pouco deixando essas mazelas para trás e vamos nascendo
em situações diferentes, próprias daquilo que são as nossas condutas. São Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele acaba por explicar um bocadinho esta questão da ressurreição. Então, ele diz assim: transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e em seguida aos 12 apóstolos, naturalmente. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maior parte dos quais ainda vive, enquanto alguns morreram. Estas são aparições, é o mesmo que aconteceu em Fátima. Igual. Em Fátima, aqueles 3 pastorinhos viram Nossa Senhora, não é? Mas podia ter sido um fenómeno para 500, 600, 700 pessoas. Se todos vissem o corpo espiritual daquela entidade, daquele espírito, era uma aparição. Como a maior parte das pessoas não viram, dos 3 pastorinhos, havia um que via, havia outro que ouvia e havia um que via e ouvia, não é? Portanto, aquilo era um fenómeno mediúnico, ou seja, era a faculdade mediúnica que permitia àquelas crianças ver ou ouvir os espíritos. Se a aparição se tivesse dado para muita gente, não era um ato mediúnico, era uma aparição, ou seja, todos tínhamos visto, que foi o que aconteceu aqui com os 500. Os 500 viram Jesus. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos. E em último lugar, apareceu-me também a mim como a um aborto. Paulo ia perseguir os cristãos na estrada de Damasco, quando Jesus lhe aparece, ele cai do cavalo, todos conhecem a narrativa, e Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E, portanto, foi outro fenómeno, portanto, neste caso, de vidência. Ou seja, Paulo viu, mas os soldados que iam com ele não viram o Cristo. É que eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tanto eu, portanto, como eles, assim é que pregamos e assim é que vós acreditastes. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, e quando as mulheres foram visitar o túmulo e ele estava vazio, começou a correr na sociedade que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus para que se cumprissem as Escrituras e ele ressuscitasse. E, portanto, havia muita gente que dizia que Jesus não tinha ressuscitado. E depois Paulo continua: se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E assim somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Ou seja, não faz sentido dizer que há ressurreição se nós não acreditarmos que ela existe. Ao fim e ao cabo, é o que São Paulo está aqui a querer dizer. Mais à frente nesta epístola diz assim: semeia-se corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, também o há espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é um espírito vivificante. Este parágrafo é importante por 2 razões. A primeira, porque diz que nós temos um corpo natural, que é o físico, e temos um corpo espiritual, que é aquele que nos permite sermos vistos na outra dimensão. Mas depois diz que Adão foi feito alma vivente e o último Adão é um espírito vivificante. Isto significa o quê? Que Adão, não é, vai evoluindo. Primeiro, tinha uma condição
e no fim terá outra. Adão simboliza todos nós, não é? É uma raça, somos todos nós, somos todos espíritos. E, portanto, nós todos estamos numa trajetória evolutiva. Fomos criados e agora, a partir do momento que fomos criados, não temos mais fim a não ser prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Uns andam mais depressa, outros andam mais devagar. Só depende do nosso esforço. Só depende da nossa procura em conhecer estas situações. O que é que nós notamos na casa espírita? Nós notamos na casa espírita que muita gente vem cá quando perde alguém que lhe é próximo. E como perde esse ente querido e não sabe o que se passa, não é? Não sabe o que é que lhe aconteceu, não sabe se ele está vivo, se não está vivo, se vai para o céu, se vai para o inferno. Como há tanta informação ou desinformação, vêm aflitos tentar saber o que é que se passa, como é que podem comunicar com eles, se é possível, se não é, como é que podem aplacar essa dor, não é? Da saudade. E, portanto, o que é que nós notamos? Nós notamos que a maior parte de nós é educado para a vida, mas não é educado para a morte. Ou seja, quando nós nascemos, a única certeza que temos é que vamos morrer. Tudo o resto é uma incógnita para nós, menos essa. Um dia nós vamos ter que morrer e vamos ter que deixar este plano físico. E a maior parte de nós não quer saber disso, nem quer pensar nisso, tem medo de pensar nisso. Porquê? Primeiro, se calhar porque lhe teme a solidão ou a escuridão, ou então porque acha que quando morrer acabou tudo e pronto, não tem que pensar nessas coisas. Mas o que é verdade é que muitos não refletem sobre essa situação que todos vamos viver, não é? Os espíritos o que nos dizem é que a morte é a separação do corpo. Não é mais do que isso, é a separação do corpo. E, portanto, quando nós dormimos à noite e sonhamos, nós estamos a experimentar uma espécie de morte todos os dias. Porquê? Porque durante o sono, o nosso espírito também se afasta do corpo. Não se desliga, porque senão morríamos, não é? E há muita gente que morre a dormir. Mas separamos-nos do ponto de vista de que vamos para outra dimensão. Às vezes sonhamos com pessoas que já partiram, porque estivemos com elas nessa dimensão. Outra vez temos sonhos esquisitos, fruto da nossa imaginação. Outros não, são revelações, são premonições, são situações que depois nos vão acontecer passados uns tempos e depois é que nós pensamos, mas eu já vi isto em qualquer lado, não me lembro bem onde é que foi. Ou seja, o que acontece durante o sono é isso. O corpo entra numa fase de funcionamento mais brando, não é? E o espírito afasta-se, desdobra-se e vai para o plano espiritual. A morte é isso. O que acontece é que nós não acordamos. Ficamos lá, do lado de lá. Agora, mas as mortes são todas iguais? Não são. Não são porquê? Porque nós vamos nos desprender do corpo mais facilmente ou mais dificilmente, consoante nós percebermos estas coisas. Se nós não acreditamos que existe vida depois da morte, porquê é que nos vamos desprender do corpo? Vamos continuar ali agarrados a ele, porque é aquilo que nós acreditamos, não há mais nada, e portanto eu estou ali agarrado ao corpo. Muitos há que estão agarrados à matéria, aos bens, ao poder, ao seu status social, e portanto também não se libertam. Continuam ali, próximo da terra, continuam a pensar que estão vivos, continuam a conviver nos mesmos espaços, só não percebem porque é que determinadas pessoas não falam com eles, não é? Eles falam, mas elas não lhes respondem. E, portanto, o momento da morte não é igual para todos. Não é? Vai tudo depender daquilo que é a nossa preparação para essa altura. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não é? Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve na Terra. Ao fim de 3 dias, estava-se a manifestar aos apóstolos, manifestou-se a Maria Madalena. Nós, não é, que somos muito mais imperfeitos do que ele, quanto tempo vamos demorar a ter consciência de que já partimos deste plano e que estamos numa outra dimensão? Não é? Quanto tempo?
Quantos de nós já se preocuparam em saber como é que é a outra dimensão? O que é que existe do outro lado da vida? Quantos de nós já pensou e então o que eu faço aqui tem implicações no lado lá ou não? E eu posso voltar a estar com os meus familiares que já partiram? Como é? O Papa Paulo VI disse que há vida para além da morte, mas ninguém sabe como é que é essa vida. Depois João Paulo II veio dizer que, afinal, nós podíamos pedir aos nossos familiares porque eles podiam nos ajudar. Portanto, já há um avanço, não é? Portanto, já significa que eles têm alguma atividade do lado lá. São úteis, podem fazer alguma coisa. Agora, há pouco tempo, o Papa Francisco disse que quando as pessoas têm perturbação espiritual devem fazer um exorcismo. Foi para aí há 15 dias. Devem recorrer a exorcistas. Ou seja, para que é que nós recorremos a um exorcista? É porque existe influência espiritual, perturbação espiritual, como ele diz. De quem? Não é? Eles acreditam que é tudo demónios, não é? Mas não, nós sabemos que são os espíritos, são as almas dos que já partiram. E aqueles que eram maus quando eram vivos continuam maus do lado lá, não mudaram por ter deixado o corpo, não é? Aquilo que eles eram aqui continuam a sê-lo do lado lá. Aqueles que nos perseguiam em vida, se calhar continuam-nos a perseguir do lado lá, continuam com os mesmos sentimentos para connosco. Então, mas como é que nós nos libertamos dessas situações? Compreendendo, conhecendo. Se nós não procurarmos, se não buscarmos esse conhecimento, nós não sabemos como nos preparar e como conviver com essas situações. De quem é a culpa? Nossa. Jesus tinha 12 apóstolos, não é? Judas traiu. Ele sabia que Judas o ia trair, tanto que o disse na última ceia. Antes, lavou-lhe os pés como aos outros apóstolos. E já sabia que Judas o ia trair. Não o julgou, não o condenou. Mas porquê é que Judas o traiu? Pelas suas imperfeições. Porque queria o poder. Ele queria que Jesus fosse rei. Porque ele achava que o Messias, o Salvador, ele era zelote, não é? Era de uma seita que andava a combater os romanos, que não aceitava o domínio romano, e ele achava que o Messias, o Salvador, ia ser alguém que os ia libertar dos romanos. E, portanto, o que ele queria era colocar Jesus como o rei dos judeus, porque achava que ele é que o ia libertar do jugo romano. E essas suas imperfeições, essa vaidade, o poder, é que abriram portas a que os espíritos inferiores das trevas lhe começassem a colocar na cabeça as ideias de trair o mestre, de o vender, de o entregar aos fariseus. Não é? Portanto, de quem é a culpa? É sempre nossa, é a nossa falta de vigilância que nos leva depois a cometer determinadas asneiras que depois nós nos arrependemos. O próprio Pedro, não é? Na última ceia, quando Jesus disse que teria que partir, que estava na hora, e Pedro lhe diz, mas eu quero seguir-te, e Jesus lhe diz que não pode, para onde ele vai ele não pode ir, e ele diz, mas eu estou disposto a dar a minha vida por ti, e Jesus então diz-lhe que o galo cantará, que ele o negará 3 vezes antes que o galo cante, e ele diz que é impossível, não... E depois, não é, Jesus é preso, ele vai ver o que é que vai acontecer a Jesus, não é? Vai para o pé do palácio onde estavam reunidos os fariseus, Caifás e os restantes fariseus, e é inquirido pela multidão que lhe diz, mas tu não és um deles? E ele diz que não. Depois, mas tu não estavas com ele no horto? Ele diz que não. E depois, quando ele diz que não a 3ª vez, o galo canta. E ele recorda-se das palavras de Jesus. Então, mas o que é isso? É as nossas imperfeições. Neste caso, não é? É a nossa falta de fé. Não é? Foi o medo. Não é? Ele não sabia o que é que ia acontecer com Jesus. Se calhar iam também perseguir os apóstolos, os discípulos. E ele, com medo do que pudesse vir a acontecer, negou que o conhecia. Não é? E depois arrependeu-se. E depois recordou-se das palavras do Mestre. Não é? Portanto, todas essas situações, não é? A influência da espiritualidade, dos espíritos inferiores, ela só existe porque nós lhes damos acesso, pelas nossas imperfeições.
Porque se nós não lhes dessemos acesso, eles não conseguiam agir, não nos conseguiam influenciar. Mas como nós ainda temos um egoísmo, ainda temos um orgulho, ainda temos uns ciúmes, ainda temos uma inveja, ainda temos essas coisitas todas, eles entram por aí, não é? E começam-nos a meter ideias na cabeça, e a gente acha que são nossas, e depois, quando damos conta, já fizemos aquilo que não queríamos fazer e depois estamos arrependidos de o ter feito. Por fim, então, para terminar a reflexão desta noite, aquilo que eu desejo é que nesta Páscoa, que todos possamos ter uma Santa Páscoa, ou seja, o Espiritismo não comemora a Páscoa, mas respeita, não é? Porque nós sabemos o que é que se vive nesta semana e, portanto, esses acontecimentos são para nós também motivo de reflexão e muitos ensinamentos nós temos ali, principalmente o da imortalidade do espírito e sobrevivência da alma, que foi o que Jesus veio demonstrar nessa fase final da sua vida, quando morreu e 3 dias depois se mostrava a muitos, mostrando que o espírito é imortal e que a morte é apenas a destruição do corpo físico. Uma boa semana para todos e até uma próxima oportunidade.